Seja muito bem-vindo ao nosso resumo da semana. Nesse vídeo aqui você vai encontrar todo o conteúdo que foi trabalhado durante a semana, tanto as questões oficiais da prova teórica do Detran, quanto as questões do simulado, aquelas que caíram com maior frequência durante a semana. E fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender questões novas, você vai aprender dicas, vai aprender macetes para você se dar bem, ou quem sabe até gabaritar a sua prova teórica. Mas, claro, que antes de eu começar esse vídeo, já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber os vídeos novos e atualizados que são postados todos os dias e compartilhar esse canal aí com todos que você sabe que tá precisando passar na prova teórica do Detran. Realizar eficiente manutenção preventiva do veículo faz parte da direção segura, bem como contribui com a preservação do meio ambiente. Assim, o condutor deve saber que um dos poluentes expelidos pelos canos de escapamento dos automóveis é a fuligem que, nessa aqui, pode agravar quadros alérgicos de asma. Resposta correta em verde, pode agravar quadros alérgicos de asma. E ele também pode perguntar sobre o dano que ele causa, nas fachadas e no patrimônio público, que é essa questão aqui. Ele fala, do material particulado, fumaça, poeira e fuligem provenientes, sobretudo dos veículos movidos a diesel, causa inúmeros problemas físicos aos seres humanos e também danos à estrutura e fachadas de edifícios, contribuindo para a deterioração do patrimônio histórico e cultural de muitas cidades. Ou seja, esse gás, essa fuligem, essa fumaça, essa poeira, nos seres humanos pode agravar quadros alérgicos de asma e também pode causar danos à estrutura e fachadas de edifícios, contribuindo para a deterioração do patrimônio histórico e cultural de muitas cidades. E aí vocês seguem a dica, copia a pergunta e copia a resposta correta, que aqui está em verde, que vai ajudar vocês a se saírem bem na prova teórica. Então, sempre que falar de fumaça, de poeira, de fuligem, enfim, dos gases, emitidos pelos veículos nos seres humanos, pode agravar quadros alérgicos de asma e também vai causar danos à estrutura e fachadas de edifícios, contribuindo para a deterioração do patrimônio histórico e cultural de muitas cidades. Indique a placa de regulamentação, que significa estacionamento regulamentado. Todas as placas vermelhas, todas as placas redondas, elas são placas de regulamentação, as quais ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. As placas vermelhas, as placas de regulamentação, são aquelas placas que o desrespeito gera infração, gera multa. Nesse caso, ele quer saber o quê? O estacionamento regulamentado. Estacionamento regulamentado é o ezinho sem corte algum. Se tiver o ezinho sem corte algum, significa que é permitido o estacionamento, ou seja, existe um estacionamento regulamentado. Claro que vocês precisam ficar atentos se não tem nenhuma informação complementar de dias, horários, uso de cartão, entre outros. E aí, eu aproveitei colocar para vocês as 3 plaquinhas que vocês podem encontrar de estacionamento, que é tão importante quanto para a prova teórica, quanto para o dia a dia aí nas aulas práticas de vocês. No primeiro caso, vocês têm um ezinho sem corte nenhum. Então, é um estacionamento regulamentado. Significa que você pode estacionar sem problema algum. No segundo caso, vocês também têm um E, só que vocês têm um corte. Então, ele está dando uma proibição. É proibido o quê? Estacionar. Significa que eu posso fazer uma parada rápida, uma parada breve para embarque e desembarque, mas eu não posso estacionar, ok? Se tiver o ezinho com um corte. Agora, se o ezinho tiver 2 cortes formando um X, ele está dando 2 informações, aliás, 2 proibições. É proibido parar e é proibido
estacionar. Então, se você vê a plaquinha com E, com um cortezinho, é proibido estacionar. Mas você pode fazer uma parada rápida, uma parada breve para embarque e desembarque. Agora, se tiver cortado 2 vezes, proibido parar e estacionar. Lembrando que estacionar em locais proibidos pode, inclusive, gerar a remoção do teu veículo. Então, tem que ficar atento. Diante das condições adversas de tempo, o que o condutor do veículo não deve fazer? Quando tem a presença da palavra não, errado, exceto, incorreto, significa que das 4 alternativas, 3 estão certas, uma está errada, ele quer que marque a alternativa errada, reforçando em verde, aumentar a velocidade para chegar logo ao seu destino. Então, sempre que tiver a presença da palavra não, errado, exceto, incorreto, ele quer que marque a alternativa que está errada, que nesse caso, aumentar a velocidade para chegar logo ao seu destino, que é o que vocês não devem fazer, ok? Diante da relação ser humano, meio ambiente e veículo, pode-se afirmar que, nesse caso, lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água, reforçando mais uma vez. A resposta correta está em verde e em vermelho uma alternativa errada, que foi a que o meu aluno errou lá no dia, na hora oficial da prova. Então, nesse caso aqui, em verde, aumentar a velocidade para chegar logo ao seu destino e lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Considere as seguintes afirmações. Então, aqui ele está dando para nós 4 números romanos e ele quer saber quais deles estão corretos. Agora é correto, é o certo. Um fala que a participação da sociedade na discussão das ações referentes ao trânsito é uma atividade legítima e democrática? Sim, com certeza. Se toda a sociedade, todos nós participássemos realmente, efetivamente das discussões e das ações referentes ao trânsito, isso seria exercer a democracia. Então, a 1 está correta. Então, vocês já podem descartar as que não tiverem a presença do número romano 1. O 2 fala que a posse da Carteira Nacional de Habilitação é essencial para transformar o condutor em cidadão. Não é e não faz sentido. Por quê? Se uma pessoa não tem carteira, quer dizer que ela não é cidadão? Não é. Ela apenas quer dizer que ela é um cidadão habilitado. Então, a 2 definitivamente está errada, porque não é a carteira que vai nos transformar em cidadão. Nós já somos cidadãos, apenas seremos cidadãos habilitados. 3. É impossível considerar que a educação possa ser elemento importante para a melhoria do trânsito. Também está errado. Por quê? O fator educação é o fator principal, primordial, para que a gente possa, sim, ter uma melhoria no trânsito. Ser amigável, ser gentil, ser educado, avisar sempre que possível. Então, a 3 também está errada. E a 4 fala que a solidariedade no trânsito pode ser observada quando os condutores agem preocupados com os outros. Sim, com certeza, o condutor que ele está preocupado com o outro, quer ajudar, quer cuidar, quer evitar um acidente, quer sinalizar corretamente, quer fazer tudo bonitinho, ele está sim preocupado com os outros e ele está sim sendo solidário. Por exemplo, quando você para o teu carro para uma pessoa atravessar a via, quando você cede a tua preferência, você está sim sendo solidário. Então, estão corretos os números romanos 1 e 4. O 1 fala que a participação da sociedade na discussão das ações referentes ao trânsito é uma atividade legítima e democrática, e a 4, a solidariedade no trânsito, pode ser observada quando os condutores agem preocupados com os outros. Transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação é considerado. Transitar na contramão vão existir 2 infrações.
quando for sentido único, que é esse caso, que é uma infração gravíssima, com 7 pontos na CNH. Por quê? Porque essa via ela tem um único sentido de circulação. E mesmo assim você está na contramão. Aí vai ser uma infração de natureza gravíssima, com multa e 7 pontos. E aí vai ter uma infração que é transitar na contramão em via de sentido duplo, que aí será uma infração de natureza grave com 5 pontos. Uma senhora cardíaca é atropelada em via urbana e solicita ao motorista que a socorre que localize em seus pertences sua medicação utilizada em casos de emergência. Nessa situação, o socorrista deve considerar o pedido e providenciar socorro médico. Aqui nós temos uma exceção aonde a pessoa ela já tem uma medicação específica para uma situação de emergência. A regra básica diz que não se deve dar nada para a vítima beber ou comer, nem administrar nenhum tipo de medicamento, nem nada do tipo. Porém, aqui é uma exceção, aonde a pessoa ela já faz a utilização de um devido medicamento em casos de urgência. No caso, ela é uma pessoa cardíaca e ela faz, né, uma utilização do medicamento. Então, aqui é uma exceção, aonde sim pode e deve considerar o pedido da pessoa, o pedido da vítima, mas também providenciar o socorro médico. Nos demais casos, não dar nada para a vítima beber, nem comer, nem ministrar nenhum tipo de medicamento, seja de caseiro, farmácia ou manipulado, e não movimentar, não remover. O condutor defensivo deve conhecer o fato de que, em geral, nos veículos sem o sistema ABS de freios, a força de frenagem A é uniforme entre as rodas, B é aplicada somente nas rodas dianteiras, C nas rodas dianteiras é menor que nas traseiras, ou D nas rodas traseiras é menor que nas dianteiras. Então, ele quer saber no veículo sem o sistema ABS, que é um sistema que evita o travamento das rodas, como que é essa força da frenagem? Resposta correta é a letra D, que nas rodas traseiras é menor que nas dianteiras. Por quê? Geralmente as rodas traseiras é o sistema de lona, que é um freio que não é tão eficaz, tão eficiente quanto o sistema de pastilha, que é o que tem na roda dianteira. Então, a roda dianteira, ela é maior, ou, como ele fica um pouquinho invertido, nas rodas traseiras é menor que nas dianteiras. Por quê? Porque na dianteira é o sistema de pastilha, que é um pouco mais eficiente, e nas traseiras é o sistema de lona, que não deixa tão eficiente quanto na dianteira. São condições adversas. Aqui ele quer saber quais são as condições adversas. Então, letra A, iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Letra B, colisão, tempo, clima e depressão. C, tempo, colisão e atenção. Ou D, luz, tempo, via e feriado. Olha a dica, olha o macete. Primeiro, que condições adversas são os fatores ou combinação de fatores. Anotem aí. Condições adversas, fatores ou combinação de fatores. E se cair essa questão aqui perguntando quais são, fica difícil lembrar de todas, porque são 8. Então, vocês vão contar a alternativa que tiver 8 itens, que no caso é a letra A: iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Então, se cair essa questão e vocês ficarem na dúvida, vocês têm duas opções: ou escolhe a alternativa mais longa, mais comprida, que quase sempre é a mais completa e quase sempre a resposta correta. Isso não é uma regra, é apenas uma dica, um macete. Ou então vocês contam aqui, tem 8 itens, aí vai ser também a resposta correta, a letra A. E lembrando que condições adversas são os fatores ou
combinação de fatores. Nessa daqui, ele já está perguntando da penumbra. Então, ele está contando que a penumbra é uma condição adversa do quê? O que é penumbra? É tempo, tráfego, luz ou veículo. Penumbra é uma condição adversa do quê? Letra A, tempo, B, tráfego, C, luz ou D, veículo. Tanto a penumbra quanto o ofuscamento são condições adversas de luz ou de iluminação. A penumbra é a falta de luz, enquanto que o ofuscamento é o excesso de luz. A penumbra ela vai ocorrer na transição, quando o dia está amanhecendo ou está anoitecendo. Então, penumbra, letra C, condição adversa de luz ou de iluminação. Penumbra é a falta de luz, a falta de iluminação. E aqui ele pergunta justamente do ofuscamento, só que olha, tem um complemento. O ofuscamento e chuva são, respectivamente, condições adversas de. Bom, vocês já sabem que ofuscamento é luz. Então, só sabendo disso, vocês já podem descartar a letra B de bola e a letra C de casa, ok? E agora chuva. O que chuva é? E olhem a palavra respectivamente, ele quer na ordem. Primeiro, o que é ofuscamento e segundo, o que é chuva. Ofuscamento e penumbra, nós já vimos que são condições adversas de luz ou de iluminação. Agora, chuva, neblina, vento, garoa, cerração, é tudo que está relacionado com o clima. Vai ser condição adversa de tempo. Portanto, a resposta correta é a letra A, luz e tempo. Ofuscamento é luz e chuva é tempo. Reforçando mais uma vez, ofuscamento e penumbra são condições adversas de luz ou de iluminação. E chuva, neblina, vento, garoa, cerração, tudo que tiver relacionado com o clima, aí será a condição adversa de tempo. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve: A. Pôr o carro em movimento de forma lenta sem colocar o ciclista em risco. B. Buzinar para o ciclista. C. Sinalizar para o ciclista que ele deve desistir da travessia. Ou D. Aguardar o final da travessia. E aí, o que o motorista deve fazer? Se coloque no lugar do ciclista. Imagine que você é o ciclista. O que você quer que o motorista faça? A, B, C ou D? Resposta correta, letra D, aguardar o final da travessia. Não pode pôr o carro em movimento, nem buzinar, nem sinalizar para que ele desista. Tem que sim, letra D, aguardar o final da travessia. E claro, né, que o ciclista, o pedestre, por sua vez, deverá concluir o trajeto, né, liberando a passagem dos veículos. Mas o veículo, né, o condutor, aliás, do veículo motorizado, ele deverá sim aguardar o final da travessia. A placa R5B indica que é proibido. Bom, ele já contou que existe uma proibição. Então, notem bem, todas as placas vermelhas, as placas redondas com a orla em vermelho, são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. Nesse caso, ela está dando uma proibição. Então, vamos analisar o que nós temos ali. A setinha, ela saiu de um determinado ponto, ela foi lá, fez um retorno, fez um contorno e voltou exatamente para o mesmo lugar. O que vocês acham que é? A. Seguir em frente ou entrar na rua ou área restringida. B. Retornar à esquerda. C. Retornar à direita. Ou D. Realizar conversão à direita. O que vocês acham que indica
que regulamenta, aliás, a placa R5B? Bom, ela está indicando uma proibição de retorno. Então, descarta a letra A, descarta a letra D. Agora, esse retorno é para a esquerda ou para a direita? Notem que a setinha, o final da setinha está apontando para a direita. A curva está sendo feita para a direita. Então, a placa R5B indica que é proibido retornar à direita. R5B, proibido retornar à direita. Retornar porque ela começou, foi lá, fez um contorno e voltou exatamente no mesmo local. Parada obrigatória é uma placa D. Olhem bem, ele está dando uma ordem, ele está sendo imperativo. Parada obrigatória. Que placa que é essa? A. Indicação. B. Educativa. C. Orientação. Ou D. Regulamentação. Lembrando que as placas de regulamentação são as que ditam regras, restrições e obrigações. Então, se ele está dando uma ordem de parada obrigatória, a resposta correta será a letra D de dado. É uma placa de regulamentação. Então, parada obrigatória é uma placa de regulamentação. Pessoal, olha a dica que eu sempre tenho dado aqui no canal para vocês. Para vocês intensificarem a aprendizagem de vocês, copiem a resposta, aliás, a pergunta e a resposta correta, porque isso vai auxiliar na hora da prova, se cair a mesma questão, vocês vão lembrar porque vocês viram, porque vocês escutaram e porque vocês escreveram. Vocês vão aumentar em mais ou menos 90% as chances de conseguir acertar a questão se essa questão cair para vocês. Então, copie a pergunta. Então, parada obrigatória é uma placa D. Resposta, regulamentação. Copie apenas a resposta correta, a pergunta e a resposta correta, que isso vai auxiliar muito aí na hora da prova. O condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando? Notem bem, ele já está contando, está cometendo uma infração, está fazendo algo errado. Então, a resposta, ela precisa ser negativa, ok? Letra A, respeita a preferência do pedestre? B, obedece às ordens do agente de trânsito? C, respeita a via preferencial? Ou D, deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito? Qual que vocês acham que é? O condutor, ele comete uma infração quando? Resposta correta, letra D. Quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito, ou seja, quando ele faz algo errado, quando ele desrespeita. Na letra A, quando ele respeita a preferência, ele não comete infração. Na B, quando ele obedece às ordens do agente, ele não comete infração. E na C, quando ele respeita novamente a via preferencial, ele não vai cometer infração. Ele vai cometer infração quando ele faz algo errado, ou seja, quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Lembrando ainda que as infrações, elas são divididas em 4. Gravíssima 7, grave 5, média 4 e leve 3. Anotem aí. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve... O motorista tenta ajudar duas pessoas vítimas de um capotamento em uma rodovia de pouca movimentação. Para tanto, verifica os itens de segurança, solicita o socorro médico e inicia contato com as vítimas da seguinte forma. Então, ele está dando para nós ali 4 números romanos e ele quer saber as atitudes corretas. Então, quais delas são atitudes corretas do motorista, né, que está prestando ali o contato inicial com as vítimas. Então, número romano 1, informando as providências que tomou. Sim, com certeza. 2,
ouvindo a versão das vítimas sobre o acidente também. É apenas ouvir, não é dar a sua opinião, nem discutir, nem nada, como diz na número 3, que está errado. Discutindo com as vítimas as consequências do acidente e apontando os prováveis culpados. Não vai discutir nem tentar achar culpados. Vai apenas ouvir a versão das vítimas sobre o acidente. E 4, sendo solidário e permanecendo junto às vítimas até a chegada do socorro. Então, estão corretas as atitudes 1, 2 e 4. E a 3 está errada porque não vai discutir nem tentar apontar ou procurar, os prováveis culpados. O trânsito de veículos nos acostamentos de rodovias é permitido, sim. É permitido, mas para uma exceção: para acessar imóveis lindeiros ou fazer conversões. O transitar por transitar pelo acostamento ou mesmo ultrapassar pelo acostamento é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Então, o acostamento ele poderá ser usado em casos de emergência, quando às vezes tem um problema no carro, alguma emergência, ou então o transitar para acessar imóveis lindeiros ou fazer conversões. Ao dirigir à noite em uma rodovia, caso o condutor do veículo que venha no sentido contrário acenda o farol alto, deve-se. Nesse caso, quando ele fala que está vindo no sentido contrário, já está próximo. Então, vocês irão desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista de rolamento. Por que na direita? Porque para onde vocês desviarem a visão, existe uma grande possibilidade de vocês levarem o volante, levarem o veículo junto. Então, sempre será para a direita. 3 motoristas têm os seguintes históricos de infrações nos últimos 12 meses. E ele quer saber da suspensão do direito de dirigir. Ela vai ser aplicada para quem? Então, vamos lá. O motorista 1, ele tem 4 pontos relativos a uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 20%. Em mais de 20%, ele vai ser uma infração de natureza média com 4 pontos. Se for entre 20% e 50%, aí vai ser uma infração de natureza grave com 5 pontos. E se for a mais de 50%, que é o caso do motorista 2, aí será uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos e a suspensão do direito de dirigir, que é exatamente o que nós temos ali no motorista 2, o registro de uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%. Então, sim, transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via, além de ser uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos, ele vai sim gerar a suspensão direta da habilitação, mesmo que esse condutor não tenha nenhuma outra pontuação. E o motorista 3, ele tem 18 pontos. Então, com 18 pontos, ele não vai ser suspenso em hipótese nenhuma. A suspensão, ela vai começar por pontuação a partir de 20 pontos. No caso, se esse motorista 3, ele tivesse 20 pontos, e como ele tem 2 infrações de natureza gravíssima, ele seria suspenso se ele tivesse 20. Por quê? Como a suspensão começa a partir de 20, quando o condutor tiver 2 infrações de natureza gravíssima ou mais. Ele vai suspender com 30, quando o motorista tiver apenas uma infração de natureza gravíssima. E ele vai suspender com 40, quando o motorista não tiver nenhuma infração de natureza gravíssima. Ou então, como é o caso do motorista 2, que é o único que vai ter
o direito de dirigir suspenso quando cometer apenas uma infração de natureza gravíssima que gere a suspensão direta da habilitação, como, por exemplo, transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Quando a bateria de um veículo está descarregada a ponto de não permitir mais a partida, tenta-se fazer o veículo pegar no tranco. No entanto, esse procedimento não é recomendado para fazer o veículo pegar no tranco, não é recomendado para nenhum veículo. O veículo não foi feito para ser dado a partida no tranco. Isso pode gerar problemas mecânicos muito sérios, pode arrebentar a correia dentada, pode travar motor, caixa de câmbio, enfim, pode ter uma dor de cabeça muito grande. Então, se está descarregado, ou dá a partida com uma bateria auxiliar, ou então coloca uma bateria nova, mas jamais, em hipótese alguma, fazer o veículo pegar no tranco. É uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Nesse caso, seria a advertência por escrito. Poderia ser multa, poderia ser suspensão, poderia ser cassação. São alguns exemplos de penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Porém, não confundam com medida administrativa, uma vez que medida administrativa irá começar com a letra R, retenção, remoção ou recolhimento. 3 motoristas estão completando um ano com suas respectivas permissões para dirigir. Durante esse primeiro ano, o histórico de infrações de trânsito de cada um foi o seguinte. Então, qual que é a nossa regrinha? No primeiro ano da PPD, quando vocês passarem pelo teórico, passarem pelo prático, vocês vão pegar a carteira de vocês, que nós chamamos de PPD, que o CTB chama de PPD, que é permissão para dirigir, que tem validade de 1 ano e que após esse 1 ano o condutor vai pegar a CNH definitiva, desde que, anotem aí, não tenha nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem seja reincidente de média, ou seja, se ele tiver 2 médias ou mais, ele vai perder a PPD. Ele vai ter a PPD cassada. Então, anotem aí. PPD não pode nem infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em infração média nos últimos 12 meses. O motorista 1, por exemplo, cometeu uma infração de natureza grave. Como não pode grave, infelizmente, ele não vai pegar a CNH definitiva. O motorista 2, ele cometeu 2 infrações de natureza média. Lembra que pode ter uma média, mas que não pode ser reincidente? Nesse caso, ele tinha uma e aí ele foi reincidente, ou seja, ele teve a segunda infração média. Então, ele não poderá pegar a CNH definitiva. E o motorista 3, ele teve 3 infrações de natureza leve. Só que notem que o código diz que não pode grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em infração média. Então, como o motorista 3, ele teve infração leve e a infração leve não vai entrar nessa regrinha, então o motorista 3, sim, ele irá pegar a CNH definitiva. Então, com a PPD não pode ter nenhuma infração de natureza grave, gravíssima ou ser reincidente em infração média nos últimos 12 meses. Analise o texto a seguir. Num domingo quente de verão, Cícero, a esposa e 2 filhos menores foram passar o dia na beira da lagoa Águas Claras, que fica próxima da pequena cidade onde moram. Levaram 3 garrafas grandes de refrigerante, toalhas e guardanapos de papel, 2 quilos de carne e um saco de 5 quilos de carvão vegetal. No final da tarde, após terem saboreado um belo churrasco, o pai juntou todo o lixo num saco plástico e o deixou no acostamento da rodovia. Cícero, ao tomar esta atitude, é claro que ele agrediu a natureza
e ajudou a aumentar a poluição ambiental. Por quê? Na rodovia não tem coleta seletiva de lixo. Coleta seletiva de lixo só vai ter nas cidades. Então, se ele tivesse deixado tudo espalhado ou ele ter juntado, o problema é o mesmo. Ele deixou o lixo, ele não poderia ter deixado. Ele teria que ter levado para a sua residência e daí colocado, né, para ser realizado ali a coleta seletiva. Então, nesse caso, ele agrediu sim o meio ambiente, agrediu a natureza e ajudou a aumentar a poluição ambiental das rodovias. Agrediu a natureza e ajudou a aumentar a poluição ambiental das rodovias. Todo condutor, além de conhecer a legislação de trânsito, deve preparar-se para conduzir veículos com segurança, conforme preceitos da direção defensiva. Lembrando que a direção defensiva é uma direção preventiva. São ações que vocês irão tomar para evitar um acidente, para antecipar uma situação de risco a fim de poder evitar. Sendo assim, indica a imperícia do condutor. Então, nós vamos ter as três principais causas de acidente, que é a imprudência, a negligência e a imperícia. A imperícia é aquele acidente causado pela falta de habilidade do condutor. Imperícia é a falta de técnica, é a falta de habilidade. Então, um acidente ocasionado pela imperícia é aquele acidente causado pela falta de habilidade do condutor. O controle da temperatura de um motor é normalmente feito nas câmaras de resfriamento por um sistema que faz circular a água pressionada por uma bomba. Então, essa bomba, ela vai pressionar, ela vai impulsionar a água para que a água circule por dentro das câmaras de resfriamento. Ela vai circular pelo radiador, que é onde vai ter ali o vento externo ou mesmo o auxílio da ventoinha para resfriar essa água. Aí ela volta para o motor, esquenta, volta para o radiador, resfria e vai fazendo esse ciclo. Então, esse controle da temperatura, ele vai ser feito através da água, né, que é pressionado por a embreagem, composta basicamente de um disco e um platô, tem como função principal. Parem para pensar comigo o seguinte: o pedal da embreagem em si, ele funciona como um interruptor. Imagine um interruptor de luz da casa de vocês. Para que ele serve? Ai, professora, para ligar e desligar a luz. Exatamente isso. Essa é a função da embreagem do pedal, ligar e desligar. Neste caso, ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Eu aproveitei colocar para vocês a outra questão que ele também pode perguntar, a localização da embreagem. Então, a embreagem, ela está localizada entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Então, se perguntar a função, então anotem aí a função da embreagem: ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. E se ele perguntar da localização entre o volante do motor e a caixa de mudanças, função: ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão, e a localização entre o volante do motor e a caixa de mudanças. É direito de todo infrator, quando aplicada a penalidade de multa, interpor recurso contra a penalidade que será julgado. Notem bem, nessa questão, na pergunta, nós temos uma palavra-chave que é interpor recurso. Então, vocês precisam procurar nas alternativas onde que fala em recurso, ok? Então, na letra A, pelo DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, tem recurso? Não tem. Letra B, pelas polícias militares estaduais e pela Polícia Rodoviária Federal, tem recurso? Não tem. Letra C, pela JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Tem recurso? Tem.
A sigla JARI, ela já diz isso, que é uma junta administrativa de recurso de infrações. Então, letra C é a nossa resposta correta. Então, o condutor, ele tem direito, sim, de buscar recurso, de interpor recurso, né, contra sua penalidade, que será julgado pela JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infração. Eu aproveitei colocar para vocês a nossa escalinha, a nossa escadinha. Então, em primeiro lugar, toda vez que falar de recurso de multa, tem que começar com a JARI, ou só JARI, ou JARI e CETRAN. Quando na pergunta não mencionar órgão nenhum, a resposta será a JARI. Quando na pergunta já fala da JARI, a resposta vai ser CETRAN, ou JARI e CETRAN. Quando na pergunta já mencionar a JARI e já mencionar o CETRAN, a resposta será: não cabe recurso na esfera administrativa. Então, falou em recurso de multa, lembre-se da escadinha. JARI, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. As lanternas de freio e a lanterna de marcha ré são equipamentos obrigatórios nos veículos automotores. As cores dessas lanternas devem ser respectivamente. Bom, vamos começar com a mais fácil, que é a lanterna de freio. Até porque ele pede respectivamente. Respectivamente, ele quer na ordem. Primeiro o freio e depois a marcha ré. Quando uma pessoa pisa no freio, qual é a cor da lanterna que acende? Puxe pela memória de vocês aí. Quando você pisa no freio ou quando você vê o carro da frente frear, qual é a cor de luz que acende? É a vermelha, exatamente. A lanterna de freio, ela sempre vai ser vermelha. Sabendo disso, vocês já podem descartar a letra B de bola e a letra C de casa. Ficamos entre a letra A e a letra D, vermelho e branca ou vermelho e amarelo. Pois bem, a lanterna de marcha ré, ela vai acender na cor branca, tá? Então, nesse caso, respectivamente, freio e marcha ré será letra A, vermelha e branca. Vermelho, freio, branco, marcha ré. Em uma estrada, o motorista depara-se com um acidente ocasionado pela colisão de dois ônibus. No interior dos veículos encontram-se algumas vítimas queixando-se de fome, sede e dores musculares. Nesse caso, a conduta correta do motorista, além de sinalizar o local e chamar o socorro médico, deve ser: olha a dica, anotem aí. Vocês não vão movimentar nem remover as vítimas, não vão dar nada para as vítimas beber ou comer, não vão dar nenhum tipo de medicamento e nem vão retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima. Anotaram? Então vamos às alternativas. Letra A: oferecer a todos água? Não, não vai oferecer água nem alimento, então não é. Letra B: não oferecer alimentos ou bebidas até a ordem contrária dos médicos socorristas? A letra B faz mais sentido. Vamos ver a letra C: oferecer após rápida avaliação bebidas quentes? Não, não vai oferecer, não vai fazer avaliação porque não tem treinamento, né, para isso, e também não vai oferecer bebida. E letra D: estimular que todos comam alimentos? Também não vai ser. Então, resposta correta sim é letra B, não oferecer alimentos ou bebidas até ordem contrária dos médicos socorristas. Letra B. O condutor deve manter constantemente sua atenção na direção do veículo. Alguns fatores diminuem a concentração e retardam os reflexos na condução do veículo. A ação que deve ser evitada, notem bem, se é uma ação que deve ser evitada, é uma ação negativa, é algo que vai prejudicar a direção, pois pode afetar a concentração do condutor. Então, nós vamos eliminar
as positivas, iremos ficar com a negativa, porque é algo que nós devemos evitar ou que nós não devemos fazer. Letra A. Fazer uma refeição leve antes de dirigir, isso não vai afetar a concentração, muito pelo contrário. Letra B. Conversar ao celular no modo viva voz, claro, né, pessoal? Além de afetar a concentração, retardar os reflexos, ainda é uma infração de trânsito. Mas vamos ler a letra C. Trafegar por lugares desconhecidos não habituais. Isso não vai afetar a concentração, vai aumentar a concentração. E letra D, ouvir música suave em volume moderado também não vai afetar a concentração. Então, a nossa resposta correta será a letra B, conversar ao celular no modo viva voz, pois sim, utilizar o celular na direção, mesmo que seja no modo viva voz, é sim uma infração de trânsito e deve ser evitada. Então, a ação que deve ser evitada, letra B, conversar ao celular no modo viva voz. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente. Para acertar essa questão, você precisa saber o que é um ciclomotor. Ciclomotores são aqueles veículos lentos que têm velocidade máxima de 50 km por hora ou que têm potência máxima de 50 cilindradas. Notem bem, olha a dica, são veículos lentos. Quando um veículo é lento, quando o veículo está andando mais devagar, aonde que ele tem que ficar? Em qual faixa que ele tem que ficar? Essa é a dica. Letra A, nas vias de trânsito rápido. Letra B, sobre as calçadas. Letra C, na esquerda da faixa, mais à direita da pista de rolamento. Ou letra D, no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Pois bem, se ele é um veículo lento, os veículos lentos deverão ficar sempre aonde? Mais à direita da pista de rolamento. Então, nossa resposta correta é a letra D. Até porque nas vias de trânsito rápido é proibido o trânsito de ciclomotores e os veículos que têm rodas, eles não podem circular sobre a calçada, eles têm que circular na rua. Portanto, resposta correta é a letra D. No centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Ciclomotores, no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Ao socorrer vítimas que apresentem o quadro de convulsões, o socorrista deve. O que é uma convulsão? É uma contratura involuntária da musculatura. A pessoa não tem controle sobre as suas ações. Letra A. Proteger a cabeça da vítima e afastar objetos próximos que possam machucá-la. Letra B. Segurar firmemente a vítima. Letra C. Não se incomodar com as roupas das vítimas. Ou letra D. Procurar utilizar os seus próprios dedos para manter a boca da vítima aberta. A letra D é o principal erro que uma pessoa comete ao socorrer uma pessoa que está tendo uma convulsão, porque a pessoa ela não tem controle sobre as suas ações. Então, se você colocar o teu dedo, a tua mão na boca da vítima, ela pode inclusive morder e até decepar o teu dedo. Então, a resposta correta vai ser a letra A. Proteger a cabeça da vítima e afastar objetos próximos que possam machucá-las. Então, essa é a resposta correta. A letra D, vocês não vão jamais colocar os dedos ou a mão na boca da vítima, porque como a convulsão é uma contratura involuntária, ela não tem controle dos movimentos, ela pode te morder e inclusive até decepar o teu dedo. Então, a resposta correta será a letra A. Proteger a cabeça da vítima e afastar objetos próximos que possam machucá-las. No caso de desmaio, quais os procedimentos corretos? Letra A. Deite a vítima de costas em local ventilado, levantando as pernas em um nível um pouco superior ao restante do corpo. Letra B. Resfrie a vítima. Letra C. Desagasalhe a vítima. Ou letra D, deite a vítima com a cabeça levantada. Pessoal, a pessoa,
Quando ela tem um desmaio ou algo assim, a tendência dela é perder o calor do corpo. Então, vocês não vão resfriar a vítima e nem vão desagasalhar a vítima. Muito pelo contrário, vocês irão manter a vítima aquecida. E vocês também não vão deitar a vítima com a cabeça levantada, é o contrário. Vocês vão na letra A, deitar a vítima de costas em local ventilado, levantando as pernas em nível um pouco superior ao restante do corpo. Então, caso de desmaio, letra A. Em uma parada cardíaca e respiratória, a vítima. Notem bem, na própria pergunta você já tem a resposta. Parada cardíaca vai ter ausência do quê? Parada respiratória vai ter ausência do quê? Letra A. Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Letra B. Conversa com naturalidade, mas ofegante. Letra C. Está sempre consciente, apresentando batimentos cardíacos. Ou letra D. Está consciente, mas se debate. Notem bem. Não tem a presença. Por quê? Porque ele tem uma parada. Ele parou de bater o coração, parada cardíaca, e ele parou o movimento respiratório, porque ele teve uma parada cardíaca e respiratória. Então, letra A, apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Letra A, apresenta ausência de movimentos respiratórios, que é a parada respiratória, e de batimentos cardíacos, que é a parada. Todas as placas redondas que têm a orla em vermelho são placas de regulamentação, que são aquelas placas que ditam regras, restrições e proibições na utilização das vias. Olha a dica que eu quero que vocês anotem aí. Toda vez que vocês tiverem uma plaquinha de regulamentação e essa tiver um corte, ele está ditando uma proibição. Toda vez que tiver um cortezinho com essa placa aqui, seja o que for que tenha nela, ele está proibindo. Então, na letra A, nós temos largura máxima permitida. Na letra B, permitido máquinas agrícolas. Na letra C, proibido trânsito de veículos de tração animal. E na letra D, veículos de tração animal. Então, qual que é a dica? Sempre que tiver um corte, significa uma proibição. Mesmo que você não saiba o significado dessa placa, a única que tem proibição é a letra C, proibido trânsito de veículos de tração animal, que é a nossa resposta correta. O condutor defensivo deve conhecer o fato de que, em geral, nos veículos sem o sistema ABS de freios, a força de frenagem, letra A, é uniforme entre as rodas, B, é aplicada somente nas rodas dianteiras, C, nas rodas dianteiras é menor que nas traseiras, ou D, nas rodas traseiras é menor que nas dianteiras. O sistema ABS é um sistema que ele não permite que as rodas travem. Só que ele falou que nesse carro não tem ABS. Num carro normal, convencional, sem ABS, normalmente nós vamos ter na frente o freio a pastilha, freio a disco, e na traseira freio a tambor, que usa um sistema de lona, que não é tão eficiente quanto a pastilha do freio dianteiro. Isso quer dizer o quê? Que na dianteira a frenagem é maior e é menor na traseira. Então, significa que a resposta correta será a letra D, que na roda traseira é menor que na dianteira. Não é letra A uniforme entre as rodas, nem letra B aplicada somente nas rodas dianteiras, nem na dianteira menor que na traseira, e sim letra D de dado, nas rodas traseiras é menor que nas dianteiras. Aqui nós temos uma placa de identificação, que são todas as placas coloridas.
Elas podem ser verdes, elas podem ser azuis, podem ser branca ou marrom quando for atrativo turístico e também poderá ser educativa quando for na cor branca. E aqui nós temos o quê? Nós temos um carro nesta placa e embaixo desse carro tem uma espécie de onda, ou seja, isso nos lembra água. Então, nós temos um veículo que está andando sobre a água. Só que nós sabemos que os veículos, eles não andam sobre a água. Eles precisam de uma plataforma para poder fazer a travessia aonde tem água. E como que é o nome dessa plataforma? Letra A. A travessia de um veículo pode ser feita utilizando-se balsa. Letra B. Área inundável adiante. C. Na área sinalizada, o condutor pode estacionar o veículo. Ou letra D. É permitida a prática de pesca esportiva. Letra B. Área inundável não existe. Na letra C, área sinalizada que o condutor pode estacionar teria que ter a presença da letrinha E. O E nos lembra estacionamento. Então, teria que ter a letra E. E na letra D, permitido a prática de pesca esportiva, para ser prática de pesca, teria que ter, né, o desenho ali realmente de uma varinha de pesca. Porém, nós não temos. Nós temos um veículo que está numa plataforma em cima da água. Portanto, é a letra A. A travessia de um veículo pode ser feita utilizando-se balsa. Resposta correta, letra A. São condições adversas. O que são condições adversas? A definição de condições adversas é a seguinte: anotem aí. Condições adversas, fatores ou combinação de fatores. Anotem aí. Condições adversas são os fatores ou combinação de fatores, porque ele pode perguntar e a resposta correta tem que começar sempre com os fatores ou combinação de fatores. Só que aqui ele está perguntando quais são. Quais que são as condições adversas? Letra A. Iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Letra B. Colisão, tempo, clima e depressão. C. Tempo, colisão e atenção. Ou letra D. Luz, tempo, via e feriado. Eu vou dar duas dicas para vocês. Primeiro, quando todas as alternativas parecerem corretas, escolham sempre, ou mesmo quando vocês estiverem em dúvida e realmente não souberem a resposta, escolham a alternativa mais comprida, que nesse caso seria a letra A, ok? Primeira dica. Quando todas as questões parecerem certas, ou mesmo quando você não souber a resposta, escolha a alternativa mais longa. Quase sempre, ela vai ser a mais completa e vai ser a correta. A outra dica é a seguinte: essa é uma dica mesmo, é real, aplicável, que diz o seguinte: as condições adversas sempre serão 8. Exatamente. Vocês anotaram aí, né? Condições adversas, fatores ou combinação de fatores, ok? Aí do ladinho vocês colocam o número 8. Realmente o número 8. Por quê? Porque as condições adversas, elas sempre serão 8. Então entendam, vejam que nas duas dicas que eu dei para vocês, a resposta correta é a letra A, e que é a nossa alternativa correta, que é a alternativa que está mais longa, que está mais comprida, e também a alternativa que tem 8 itens. Então, anotem aí se você ainda não anotou, mais uma chance para você anotar. É importante vocês fazerem as anotações das dicas, dos macetes, bem como copiar a pergunta e a resposta correta. Por quê? Isso vai aumentar entre 70% a 80% de chances se essa pergunta cair na sua prova de você acertar. Então, anotem a pergunta e anotem a resposta correta, que sempre estará em verde. Seja nesse vídeo aqui que tem as 4 alternativas ou naquele outro vídeo que eu posto em dias alternados,
que tem apenas a pergunta, a resposta correta em verde e uma alternativa errada em vermelho, a resposta correta sempre vai estar em verde. Em ambas as situações, sempre estará em verde. Então, condições adversas: os fatores ou combinação de fatores. 8. Sempre serão 8. Se perguntar quais são, conta a alternativa que tem 8 itens, porque vai ser a resposta correta, que neste caso é a alternativa letra A. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve. Para você acertar essa questão, imagine que você é o ciclista, que você está atravessando a via e o sinal ficou verde. O que você gostaria que o condutor do veículo motorizado fizesse? Letra A. Pôr o carro em movimento de forma lenta, sem colocar o ciclista em risco. Letra B. Buzinar para o ciclista. C. Sinalizar para o ciclista que ele deve desistir da travessia. Ou D. Aguardar o final da travessia. Imagine que você é o ciclista. O que você gostaria que o condutor do veículo motorizado fizesse? Letra A, B, C ou D? Acertou quem respondeu a letra D, que é o que ele deve fazer. É a obrigação do condutor aguardar o final da travessia. Ele não pode pôr o carro em movimento, ele não pode buzinar para o ciclista, a não ser que seja uma pessoa conhecida para cumprimentar, mas não como maneira de alerta, muito menos sinalizar para que o ciclista desista da travessia. O condutor do veículo motorizado, ele tem o dever, ele tem a obrigação de aguardar o final da travessia. Letra D, aguardar o final da travessia. Porém, vale ressaltar que o ciclista, ele também tem um cuidado a tomar. Então, ele diz assim, essa outra questão que pode cair. Ele fala que uma vez iniciada a travessia, o pedestre, em local que houver sinalização semafórica de controle de passagem e ocorrer a mudança do estágio do semáforo, liberando a passagem do veículo. Então, seja um pedestre, um ciclista, qualquer pessoa que esteja na via, na faixa, e o sinal ficou verde para o veículo, essa pessoa que está atravessando a via, ela deve completar o percurso liberando a passagem dos veículos. Então, no caso, o condutor do veículo que está aguardando e o sinal ficou verde, ele vai aguardar o final da travessia e essa pessoa que está realizando a travessia, ela deve completar o percurso liberando a passagem dos veículos. O condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando? Olhem bem, ele já está contando, ele comete uma infração de trânsito quando? Quando ele faz alguma coisa errada, certo? Tanto é que se cometer uma infração de trânsito, você vai ser responsabilizado por isso. Então, a infração é o desrespeito, quando você faz algo errado, ok? Então, letra A, respeita a preferência do pedestre. B, obedece às ordens do agente de trânsito. C, respeita a via preferencial. Ou D, deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. E aí, qual das alternativas vocês acham que o condutor comete uma infração? A, B, C ou D? Então, assim, na letra A, ele respeita. Se ele respeita, ele não comete infração. Na letra B, ele obedece. Se ele obedece, ele não comete infração. Na letra C também, ele respeita. Se ele está respeitando algo ou alguém, ele não comete infração. Então, a resposta correta é a letra D, quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Aqui eu coloquei para vocês as duas possíveis questões que podem cair falando, né, da infração de trânsito. Então, a 1, que nós acabamos de ver, que o condutor do veículo, ele comete uma infração de trânsito quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito, ok? Agora, olhem a segunda.
constitui infração de trânsito a inobservância a qualquer preceito. Esta frase vocês vão encontrar na primeira página da apostila do caderno de vocês, aonde começa o tema de infrações. Então, o condutor, ele vai cometer, ou seja, constitui infração de trânsito, a inobservância a qualquer preceito do quê? Do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Resumindo, ele comete infração quando deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito e constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, da legislação complementar ou das resoluções. Gratidão a você que assistiu esse vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido, que você tenha seguido todas as dicas, todos os macetes, tenha feito todas as anotações, porque isso vai intensificar o teu aprendizado. E com certeza, se alguma dessas questões cair na sua prova, que eu tenho certeza que muitas irão, ficará muito mais fácil para você lembrar se você copiar a pergunta e a resposta correta, que sempre estará em verde. Que Deus possa abençoar grande e poderosamente a vida de todos vocês. Quero também agradecer pelo carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido aqui, todos os feedbacks. Para mim é realmente um grande prazer, é uma bênção poder fazer parte dessa etapa tão importante e ver tantos relatos aqui de pessoas que já tinham tentado 3, 4, 5 vezes e após assistir o vídeo, assistir os conteúdos aqui do canal, conseguiram obter a aprovação. Então, gratidão a todos, desejo que Deus possa continuar abençoando grande e poderosamente a vida de vocês, os planos, os sonhos e os projetos, que tudo possa se tornar realidade. E claro, se você chegou até aqui, você gostou, você entendeu, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o teu joinha, o teu like e o teu comentário, e até o nosso próximo.